Olá para vocês, tudo bem, pessoal? Eu sou a Viviane, consultora de beleza da empresa Tracta, e eu estarei aqui com vocês fazendo uma explicação quanto aos produtos de preparação de pele. O primeiro passo que eu gostaria de explicar para vocês é sempre fazer uma boa higienização. Esse daqui é um sabonete para todos os tipos de pele e ele é fundamental para controle de oleosidade. O segundo passo, não menos importante, é você receber uma boa hidratação nessa pele. Você pode estar utilizando um hidratante específico para o seu tipo de pele ou um super coringa, que é esse produto da Tracta chamado Hialogel. Outra dica importante também, se você puder, não quiser usar o hialurônico, a famosinha do momento é a vitamina C. Eu sei que a dica, pessoal, é sobre a preparação de pele para a maquiagem, mas vocês vão acabar aprendendo comigo que a hidratação ela é fundamental para que essa maquiagem permaneça por mais horas em up na sua pele. Em seguida, nós vamos colocar um primer facial, tá? O primer tem vários tipos no mercado. A empresa Tracta, ela tem dois, que são os nossos queridinhos. Eles servem para qualquer tipo de pele. Esse é o incolor, ele vai dar um aspecto de pele bem lisinha, para quando você for receber essa pele, for receber a maquiagem, a pele não ficar craquelando, tá? A pele vai ficar bem hidratada. A segunda opção é o primer glow, que ele já vai dar uma luminosidade nessa pele. Tá bom? Eu gosto bastante porque ele dá certo em qualquer tipo de pele. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai utilizar esse primer, tá? Você pode estar utilizando um pincel. Eu, particularmente, prefiro utilizar os dedinhos mesmo, porque eu tenho o contato mais preciso, se ele teve a aderência correta e a espalhabilidade desse produto. Então, eu começo na área dos olhos. É importante falar pra vocês, gente, dar sempre uma prioridade na zona T. Por quê, pessoal? É onde a gente mais transpira. Então, eu vou espalhar bem esse produto, tá? No rosto todo. Mas eu vou voltar depois para minha área T e dar mais um reforço desse primer. Não deixa, gente, de colocar o primer no pescoço também, tá? Se você for usar um vestido ou uma roupa com decote, pode estender o primer pro teu colo, porque ele é fundamental para permanecer a maquiagem ao longo do seu evento. Passei o primer, eu vou massagear o rosto. E nesse processo dá uns pequenos minutinhos, pouquinhos minutinhos, para ele poder estar aderindo na minha pele, tá? Gente, então eu passei o meu primer, tá? Ele já secou, mas eu também quero dar uma dica importante pra vocês. Pra quem não quiser usar o dedinho, pode estar utilizando o pincelzinho. Esse linguinha de gato, ele é bem prático, é um coringa na nossa necessaire. Só lembrando que se vocês forem utilizar esse produto para a base, é necessário que vocês tenham uma esponjinha, para depois que esse produto for espalhado com o pincel, você vir tirar as marquinhas do pincel com a sua esponja. A esponjinha ela precisa ser umedecida antes, tá bom, pessoal? Porque senão ela absorve todinho o seu produto quando você faz o contato com a sua pele. Eu preparei a pele e agora nós vamos fazer a aplicação da base, tá bom? Eu vou aplicar na minha pele a base hidratante da Tracta. Eu preciso de uma base que seja hidratante porque eu sou acima dos 30 e geralmente essa idade ela não cai muito bem um produto muito matizado, tá bom? Então fiquem com essa segunda dica. Se você está acima dos 30 e tem pequenos sinais de expressão, prefira produtos hidratantes. Para a aplicação da minha base, eu vou utilizar um pincel, geralmente o nome dele é Kabuki, tá bom? Tem de várias marcas. Por que que eu gosto desse tipo aqui de pincel, pessoal? Ele dispensa o uso da esponja, tá bom? Ele, por ter esse formato mais unido, o pincel, ele não deixa a marca do pincel. Eu gosto de depositar primeiro a base e depois eu já venho fazendo eu já venho espalhando esse produto. Gente, é muito importante vocês não se esquecerem de fazer bem certinho os cantinhos, tá? E eu venho com o pincel novamente, não preciso depositar produto, mas eu venho fazendo
todo o cantinho. É muitíssimo importante a gente descer esse produto para pescoço. Eu não vou descer muito aqui porque o meu vestido é fechadinho. Contudo, se eu estivesse com um vestido ou uma blusa mais decotada, precisa descer um pouquinho dessa base para o colo. É por isso que é muito importante, quando vocês forem comprar a base de vocês, testarem esse produto sempre no queixo. Por que no queixo, Vivi? Porque aqui você vai fazer um parâmetro de distância, tá bom? Se ficar muito distante do seu tom de pele, não é legal. Terminei de colocar a aplicação da minha base, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou aplicar o que a gente gosta, geralmente a maioria de nós gostamos bastante, que são os contornos e corretivos. Primeiro passo é a parte de correção, bom? Onde que eu vou corrigir? Eu vou corrigir onde a imperfeição que a minha base não escondeu. Vou mostrar pra vocês os dois tipos de produtos que a Tracta tem pra fazer esse tipo de correção e iluminação, tá? O produto líquido, que é o corretivo líquido, e um outro produto que é o corretivo mate. Lembra daquela dica que eu falei pra vocês? Que se você tem uma idade mais jovem, o mate vai cair super bem, mas se você já está numa idade madura, prefiro os produtos líquidos com hidratação. O que eu fiz aqui no corretivo e vocês vão observar a hora que eu fizer a minha aplicação? Eu escolhi um produto mais claro que a minha pele. E por que isso, Vivi? Porque eu já quero, gente, aproveitar para corrigir e iluminar esse local. Onde que a gente vai utilizar esse produto? Geralmente eu vou fazer um triângulo invertido aqui abaixo dos olhos. Já fiz aqui as minhas marcas, tá? Quero mostrar pra vocês mais ou menos. Eu utilizei aqui o produto da Tracta, o corretivo líquido. No meu caso, eu usei um tom mais claro do que eu realmente deveria usar, já pra poder corrigir e iluminar. Se eu tivesse aqui, pessoal, uma testa mais proeminente, uma testa um pouquinho maior, que não é o caso da minha testa, que ela é curtinha, eu faria uma segunda correção aqui em cima com um contorno escuro ou um corretivo mais escuro, tá bom? Onde que eu vou fazer isso para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Aqui na minha bochecha, ó. Enquanto eu tenho uma testa mais curtinha, eu tenho uma bochecha um pouquinho maior. Assim, só para vocês entenderem bem, é o contraste que vai fazer o formato do seu rosto. Ou você esconder as partes que você gostaria de esconder um pouquinho, ou as partes que você gostaria de iluminar são as partes que vão ficar mais evidentes. Isso são dicas se vocês quiserem mudar o formato do rosto. Se vocês não quiserem, gente, só faz a correção nos locais de olheira ou acne, que também tá tudo certo. Então eu vou usar esse pincelzinho língua de gato para as áreas maiores, e para os cantinhos eu vou usar o língua de gato menorzinho. Então eu vou fazer sempre esse movimento de dentro para fora. E não esquecer, pessoal, de tentar fazer o máximo possível para não perder o molde do triângulo invertido. E o centro de nariz também, gente, eu gosto bastante de deixar uma marcaçãozinha nele, bem aqui no dorso do nariz, pra dar aquela impressão de nariz mais empinadinho, tá bom? Não esquece de descer aqui até o finalzinho. Depois que eu faço a maior parte da espalhabilidade do produto, eu venho com o pincelzinho língua de gato pra me aproximar mais aqui da região de olhos. Gosto também, nesse momento, de fechar os olhos e passar em cima da pálpebra, tá? E aqui, essa parte interna dos olhos, que geralmente, por natureza, ela faz uma sombra, tá? Então, essa sombra aqui é legal a gente fazer uma correção pra hora que for aplicar as colorações de sombra, ela tá bem neutralizada, tá? Bom,
passei o meu corretivo, tá bom? Então agora, lembra que eu falei pra vocês daquela etapa de valorizar ou corrigir alguns traços que algumas pessoas não se importam, mas outras gostam? Eu vou fazer isso utilizando o meu contorno escuro da Tracta, tá bom? Ele é em bastão e você pode estar aplicando ele com o próprio bastão e espalhar com um pincelzinho. Eu vou fazer isso na minha bochecha, tá? Eu não sei se vocês se recordam, no passo anterior eu fiz um triângulo invertido e agora eu vou fazer um traço para fazer uma separação de onde eu iluminei para onde eu vou escurecer agora. Lembrem-se sempre de pegar como um parâmetro a pontinha aqui da orelha e traçar uma linha imaginária até 2 dedinhos do seu sorriso. As minhas duas marcações, elas estão na mesma altura e ambas estão 2 dedinhos aqui dos meus lados. Por que é importante essa etapa, vocês conferirem? Para não ficar a impressão, o aspecto de uma bochecha ficar mais elevada ou outra mais caída, né? A marcação já foi feita, agora eu vou espalhar esse produto de baixo para cima. Vocês podem fazer movimento circular, vocês podem fazer de baixo para cima ou alternar, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou terminando de fazer a minha marcação e eu utilizei mais uma vez o meu pincel Kabuki, tá bom? Por que que eu gosto muito desse pincel? Porque ele dispensa o uso de esponja. O que é muito importante nesse momento? Não deixar evidente onde começa e onde termina a tua marcação de contorno. Então aqui terminei meu contorninho. Vou fazer a aplicação do meu pó para selar toda essa parte úmida que a gente já realizou. Hoje no mercado nós temos o pó bem conhecido como translúcido. Ele é bem interessante porque ele é universal, ele dá certo em qualquer tom de pele, tá bom? Tem essa versão compacta, tá? Esse daqui é o translúcido 08 da Tracta. E tem essa versão aqui solta, tá bom? Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é um pozinho bem soltinho, tá? É uma linha de nível mais profissional. Como a gente tá fazendo uma preparação de pele para dia a dia, eu vou deixar o pozinho solto para uma outra finalidade e vou utilizar o meu pozinho compacto. Só vou lembrar vocês que nessa região que a gente escureceu, eu não vou utilizar esse pó, tá bom? Eu vou selar com esse pó apenas a região mais clarinha. Centro de queixo e observem, ó, que eu estou pulando a parte que eu fiz o contorno mais escuro, tá? E aqui embaixo, gente, é a mesma coisa da base, tá bom? Desce sempre para pescoço e se tiver o decote, desce para colo também. Então vamos recapitular? Eu usei agora para selar esse rosto e não transferir a minha base quando eu for cumprimentar as pessoas, ou essa base ficar brilhando, muito evidente. Então eu vou sempre selar com o pó. E eu utilizei também esse pincel aqui, que ele é cônico. Por que eu gosto muito desse tipo aqui de pincel? Porque eu posso utilizar ele aqui também no meu pó solto, tá? Selei a minha pele nas regiões claras e agora eu preciso selar essa região um pouquinho mais escura. Vou utilizar aqui, ó, na região mais escura para selar essa parte do contorno, um pó facial que seja mais próximo do tom do meu contorno. Esse pó é bem óbvio, ó, a diferença do tom de pele. Ele é para pele negra, tá? Ou pele mais escura do que a minha. O pincel que eu dei preferência é um pincel da Macrylan também. Ele é um pincel mais chanfrado para blush. O blush e o contorno, ele tem a mesma forma de aplicação quando a gente tá aqui nessa sequência de pó. Eu sempre vou começar primeiro por cima do que por baixo. Porque vamos imaginar que eu não tirei o excesso dele da forma correta. É preferível que o excesso dele esteja em cima do que embaixo, porque aqui a gente corrige com mais facilidade, ok? Ai, gente, deixa eu dar uma dica importante pra vocês também. Dê preferência por pegar o pincel aqui na ponta, tá bom? Porque é um local que você consegue ter mais leveza na hora de passar o seu produto, tá? Então, quando a gente pega o pincel mais aqui na frente,
você acaba sem perceber deixando a mão mais pesadinha. E quando você pega aqui para o final, ele fica mais leve, assim você consegue manusear e tornar essa maquiagem mais sutil também. Então tá quase no final e eu quero falar pra vocês agora do blush, tá? Eu acabo usando o mesmo pincel. Se você não tiver opção de comprar um outro pincel chanfradinho, eu uso mesmo do contorno, tá? Sempre tiro o excesso, tá? Geralmente no mercado tem aquelas toalhinhas que você consegue limpar no mesmo momento o pincel. Lembra sempre dessa região, começar de cima para baixo e tirar sempre o excesso do produto aqui. Eu vou usar agora com vocês esse blush aqui, ó. Ele chama-se Mística. Na verdade, ele é um dos queridinhos da Tracta, viu, gente? Porque que o pessoal gosta bastante dele e eu gosto também muito. Eu uso ele também para fazer base para sombra. Ele fica muito bonito. Lá de cima, começo aqui, um pouquinho pra cima de onde eu coloquei o meu contorno. Funciona como uma linha imaginária, onde a primeira linha é o contorno, a segunda linha é o blush e a terceira e última linha próxima aos olhos é a marcaçãozinha da sua iluminação. Por último, eu vou pegar o meu iluminador, tá? Eu gosto muito desse daqui, ó, da Tracta. O nome dele é Soft 20, tá bom? Ele é um iluminador mais champanhe, que a gente tem mais facilidade de acertar nos tons de pele. Ele é como se fosse um coringa. O pincel certo para iluminador é esse daqui. Ele lembra muito um pincelzinho de pó, porém o formato dele é menorzinho, tá bom? Você pode usar com o pincelzinho ou com a pontinha do dedo, tá? Qual é a finalidade do pincel? Deixar esse iluminador mais suave. Com a pontinha do dedo ele vai ficar mais concentrado, tá certo? Então vamos imaginar que aqui no dorso do nariz eu gosto de fazer aquela marcaçãozinha para deixar o nariz mais fininho. Então eu vou dar preferência por fazer com a parte do dedo, tá bom? E aqui eu tiro também o excesso para fazer próximo aos olhos. Lembra daquela minha terceira linha imaginária que eu comentei com vocês? É essa hora aqui, ó. Então aqui é mais próximo aos olhos. Gente, vou dar uma dica super legal que eu gosto muito, que eu faço isso nas minhas maquiagens profissionais, que é fazer uma elevação dos lábios, tá? Sabe essa partezinha que a gente tem aqui do arco do cupido? Geralmente a gente chama de arco do cupido. Você pode fazer uma marcaçãozinha com o iluminador para deixar ela mais elevada. Isso funciona bastante para quem tem os lábios superiores mais fininhos. Então realça o traço antes de você colocar o seu batom. Então você pega aqui o seu produto, faz aquele famoso biquinho e vai deixar esse lábio mais elevado com o contraste da sua iluminação. Gente, então é isso aí, ó. Já estou com o rosto pronto, tá bom? Devidamente higienizado, hidratado, maquiado, com todos os produtinhos aqui da Droga Max, do laboratório da Tracta. Eu espero que vocês tenham anotado, que vocês tenham curtido e principalmente espero que vocês passem por aqui para ver as próximas dicas, tá bom? Então um beijo grande, muito obrigada pela companhia de vocês, tá?